Hello, my friends! Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender a identificar pessoas. Por isso, então, identifying people. Então nós vamos aprender como identificar uma pessoa a partir de dois métodos, utilizando aqui duas estruturas que nós estudaremos na aula de hoje. Vamos juntos então! Para nós começarmos, vamos estudar aqui dois exemplos. Então, study these examples. First, which one is Vilma? Which one is Vilma? Então, quem é ou qual é a Vilma? Aqui está sendo perguntado. E vamos dar uma olhadinha então na resposta, que é justamente ela que vai nos interessar mais na aula de hoje. Olha lá. She's the one dancing with John. She's the one dancing with John. Ela é aquela, she's the one, ela é aquela dançando com o John. Então aqui nós já temos uma forma de identificar pessoas, justamente utilizando aqui esse dancing, tá vendo? Esse verbo aqui com ing depois dele, tá joia? Bom, vamos ver então mais uma forma, então mais um jeito que nós poderíamos ter respondido essa questão. Olha lá. Which one is Vilma again? Mas agora vejam a diferença na resposta. She's the girl in a yellow skirt. She's the girl in a yellow skirt. Ela é a garota na saia amarela, A gente até traduziria melhor em português por usando saia amarela, ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho então dos nossos modifiers, ok? Que são frases aqui que nós vamos utilizar para modificar um substantivo ou um pronome. Mas fiquem tranquilos que nós não precisamos nos fixar muito na gramática. É mais importante nós entendermos as duas estruturas que eu vou trazer para vocês aqui. Então a primeira aqui, quando nós temos a pergunta, por exemplo, who is he? Quem é ele? Ou então, which one is he? Qual é ele? Ou seja, imagine aqui quando a gente pergunta which one is he, que nós temos ali um grupo de pessoas e eu quero saber quem é determinada pessoa. Por exemplo, which one is Vilma, Como nós vimos, claro que no caso Vilma seria she. Mas se fosse uma outra pessoa, por exemplo, which one is John? Qual é o John? Então a gente quer saber, a gente quer que alguém nos identifique qual é a pessoa que nós estamos perguntando, tá joia? E vejam só aqui as respostas que nós podemos receber para essas perguntas. Então, por exemplo, he's the one, a gente vai traduzir, por exemplo, por ele é aquele, he is the one wearing blue pants, vestindo calças azuis. Então veja, pessoal, olha só, que nós estamos utilizando aqui essa frase, esse que a gente chama de modifier, porque está modificando, nesse caso, um pronome, um falso pronome aqui, que é o nosso one, que começa justamente com um participle, ok? Que é esse verbo com ing no final. Não precisamos nos preocupar muito com a questão gramatical. O importante é vocês saberem que a gente utiliza uma expressão parecida em português quando a gente diz, por exemplo, ele é aquele usando ou vestindo calças azuis. Mesma coisa, tá joia? Wearing blue pants. Another example. He's the man eating a sandwich. Eating a sandwich. Ele é o homem comendo um sanduíche. Não, ou, por exemplo, a gente fala melhor em português, é aquele homem comendo um sanduíche. Então são formas que nós temos aqui para identificar pessoas utilizando essas frases, essas estruturas que começam com um particípio, tá vendo? Olha só, wearing, eating, que na verdade é o nosso verbo que termina em ing, tá legal, pessoal? Vamos ver aqui mais exemplos agora se nós tivéssemos a pergunta no plural, se nós quiséssemos identificar mais de uma pessoa. Example, who are they? Quem são eles? Who are they? Ou ainda, which ones are they? Which ones are they? Perceberam aqui? Agora, como nós estamos falando de mais de uma pessoa, eu mudei de one para ones, não é isso? Algo que nós também já vimos bastante. Então, which ones are they? Quais são eles? Então, respostas possíveis aqui. They're the ones, eles são aqueles, talking on the phone, falando ao telefone. Ou ainda, they are the girls, sitting on the couch, sentadas, ou sentando no sofá, mas a gente diz melhor em português também, utilizando aqui o sentadas, não é isso? Sentadas no sofá. Perceberam então que em inglês essas nossas estruturas aqui
todas começam com um verbo seguido de ing, que nós vamos dizer então um participle, ok? Mas não se preocupem com a gramática, é uma estrutura relativamente tranquila da gente utilizar. Então a gente pode falar the girls, the men, the women, não é isso? Os homens, as mulheres, se tiver no plural, the man, the woman, o homem, a mulher, the one, não é isso? Aquele, sempre então aqui utilizando depois uma estrutura que começa com um verbo ing, que vai nos dizer, vai nos ajudar a identificar de quem é que nós estamos falando. Mas fiquem tranquilos que vocês verão aqui nos nossos exemplos que é muito fácil de utilizar, tá legal? Bom, se nós já vimos então aqui a estrutura que nós utilizamos, começando então com esse verbo, com o ing, vamos ver uma segunda estrutura agora, quando nós começamos com uma preposição diretamente. Então as perguntas são bem parecidas, não é isso? Eu só mudei agora o gênero, coloquei para o feminino, who is she, né? A gente tinha lá who is he, mas veja, tanto faz, né? Who is he, who is she, ou então which one is she, which one is he, claro, sempre vai depender, é óbvio, se nós estamos falando de um homem ou de uma mulher, tá? Eu só trouxe aqui para a gente variar um pouquinho, mas as perguntas não variam, a gente pode utilizar as duas respostas, aquela estrutura que nós acabamos de ver e essa que nós veremos agora, tanto para as perguntas para feminino, masculino e também no plural, tá legal, pessoal? Bom, vamos às respostas então, que é o que nos interessa mais entender aqui a estrutura. Então, olha lá, she is the one, né? Mesma coisa a gente viu lá, he is the one, she is the one, ela é aquela, in a yellow skirt, in a yellow skirt, em uma saia amarela. Então foi aquele exemplo que nós vimos lá no começo da aula, olha só. Ela é aquela numa saia amarela. A gente não usa tanto essa estrutura em português, a gente diria melhor, né? Usando ou vestindo uma saia amarela. Mas em inglês a gente pode então começar aqui direto com a preposição, tá joia? Quando a gente fala de roupas, então a gente vai usar a preposição in, ok? In a yellow skirt, in a blue t-shirt, né? Em uma camiseta azul. Então é sempre utilizar o in quando a gente quiser dizer a roupa que a pessoa está utilizando. Claro que poderíamos também ter utilizado she is the one wearing a yellow skirt, né? Vestindo uma saia amarela, sem problema nenhum, tá legal, pessoal? Então, ambas são possíveis, começando com o verbo com o ing no final, ou então aqui com uma preposição, tá joia? Olha só mais um exemplo aqui, she's the woman, ela é a mulher, with short red hair, with short red hair, com cabelos ruivos e curtos, não é isso? Short red hair. Então, quando a gente vai falar do cabelo, a gente fala com, não é isso? Com cabelos ruivos e curtos, certo, pessoal? Vamos agora ver, então, como é que ficaria no plural. A mesma coisa, né? A gente só tem que cuidar, quando a gente usa o one, de jogar para ones, não é isso? Por exemplo, who are the Smiths? Ou ainda, which ones are the Smiths? Né? Quem são os Smiths? Então, a gente poderia responder, por exemplo, they're the ones, né? Eles são aqueles, behind the counter, atrás do balcão. Or, they're the family, eles são a família, at the table, na mesa. Né? Quando a gente usa esse at the table, a gente quer dizer que são pessoas que estão sentadas à mesa, ok? Então, cuidado para não confundir com on the table, não é isso que é na mesa, mas sobre a mesa, e o at the table, que é quando nós estamos sentados à mesa, tá joia, pessoal? Então, vejam, a gente começa aqui diretamente já com as preposições. Então, nós vimos in, quando nós falamos de roupas, nós vimos with para falar, por exemplo, do cabelo, vimos aqui behind, poderíamos utilizar todas aquelas preposições de lugar que nós aprendemos, não é isso? Next to, ao lado de, in front of, na frente de, sem problema nenhum. E ainda o at the table aqui, que nós também vimos nos nossos exemplos, tá joia, pessoal? Bom, o que resta para nós agora é praticar. Veja, não é muita coisa. Às vezes o nome assusta um pouquinho, mas é muito tranquilo. Vocês verão só que, na verdade, não tem segredo, tá joia? Vamos praticar juntos, então. Olha ali. Which one is Carla? Então, vocês estão vendo aqui, né? Parece um churrasco, a barbecue, and there are many people. Há muitas pessoas. E elas estão identificadas. Então, imagine se eu perguntasse para vocês aqui, desse grupo, which one is Carla? Qual é a Carla? E eu quero que na resposta de vocês, vocês utilizem o particípio, né, que é esse verbo terminado com ing, que é o verbo holding. Holding, pessoal, o verbo to hold
significa segurar, ok? Então, holding, a gente está vendo ali qual é a Carla, não é isso? E o que ela está segurando? Ela está segurando uma taça de vinho, não é isso? Então, como é que nós diríamos em português? Ela é a mulher, ela é aquela segurando uma taça de vinho. Ela é a garota segurando uma taça de vinho. É bem tranquilo. Em inglês é a mesma coisa. Olha só como eu trouxe para vocês aqui. She's the young woman. Ela é a jovem mulher, né? Young woman, a jovem mulher, o quê? Segurando uma taça de vinho. Holding a glass of wine. Holding a glass of wine. Segurando uma taça de vinho. Bem tranquilo, não é mesmo? Another example. Who are the Hendersons? Who are the Hendersons? Quem são os Hendersons? E a gente está vendo ali os Hendersons, não é isso? They are a couple, eles são um casal, não é isso? E eles estão sentados à mesa, não é isso? Olha lá a preposiçãozinha at. Então vamos fazer agora com a preposição at. Então olha só, they are the elderly couple, eles são o casal idoso, the elderly couple, na mesa, né? Isso, sentados à mesa, mas a gente não vai usar o verbo, a gente vai direto para a preposição at. Então, como é que fica? They are the elderly couple at the table. They are the elderly couple at the table. À mesa, né? Sentados à mesa aqui. É o que significa quando nós pensamos em português, tá joia, pessoal? É bem fácil, não é mesmo? Olha só mais um, então. Which one is Cindy? Which one is Cindy? Vocês estão vendo a Cindy lá? E olha só, eu quero que vocês utilizem para mim o verbo to play, né? Mas o particípio playing, playing, que seria jogando. Então, she's the girl playing with the dog. Ela é a garota brincando ou jogando com o cachorro. She's the girl playing with the dog. Professor, eu poderia colocar she's the girl playing with the water, né, brincando com a água? Claro, sem problema nenhum. Né? Como aqui nós não colocamos outra referência, poderia sim, eu só queria que vocês utilizassem playing, ok? Playing, que nesse caso aqui pode ser brincando ou jogando, tá joia? É bem fácil, né, pessoal? Vamos fazer mais uma, então, olha lá. Who are Dan and James? Who are Dan and James? Quem são o Dan e o James? E agora eu quero que vocês utilizem a preposição in. Mas veja, nós não estamos falando de roupas aqui, até porque eles estão na piscina, eles estão dentro da piscina. Então eu posso sim utilizar a preposição in. Lembram-se disso? Qualquer coisa, façam uma revisãozinha lá nas nossas preposições de lugar, tá legal, pessoal? Então nós vamos dizer, por exemplo, they are the ones, they are the men, né? Eles são aqueles, eles são os homens, they are the boys, eles são os meninos, in the pool. In the pool significa na piscina. In the pool, bem fácil, não é isso? Então aqui nós utilizamos direto a preposição in. Mais uma, olha lá, blonde hair, e a pergunta é, which one is Dan? Which one is Dan? Qual é o Dan? Bom, eu trouxe para vocês aqui cabelo loiro, né? O cabelos loiros, blonde hair. Será que a gente vai ter que utilizar uma preposição ou um verbo no particípio? O que é que vocês acham? Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que usar a preposição with. Lembram-se disso? Como é que fica então? He's the guy with blonde hair. He's the guy with blonde hair. He's the boy with blonde hair. Aqui vocês podem utilizar qualquer variação que vocês quiserem, ok? Eu utilizei agora guy, que seria rapaz. Poderia ser boy, garoto. Poderia ser man, homem. Poderia ser one, não é isso que a gente usa para substituir qualquer um deles aqui. Por exemplo, he is the one with blonde hair. Ele é aquele com cabelo loiro. Tranquilo, pessoal? Então a gente utiliza aqui para cabelo, a gente utiliza direto a preposição, nesse caso a preposição with, tá joia? Now, who's James? Who's James? Quem é o James? E agora eu quero que vocês utilizem para mim sitting. Sitting que é sentado, né, nesse caso. Bom, o James ele está sentado na piscina. Podemos falar sitting in the pool? Podemos, não tem problema. Mas vamos colocar um pouquinho diferente? Vamos dizer então que ele está sentado ao lado do Dan. Como é que nós faríamos isso em inglês mesmo? Utilizando a nossa preposição next to, não é isso? Então olha lá. He's the one, né? He's the man, he's the boy, sitting next to Dan. Sitting next to Dan. So he is the one sitting next to Dan. Ele é aquele sentado ao lado do Dan.
Perceberam, pessoal, que aqui nós temos então duas estruturas muito úteis. Imagine vocês ali chegam numa festa, por exemplo, uma série de pessoas desconhecidas, talvez alguém já comentou com você sobre alguma delas, vocês conhecem essa pessoa por nome, mas não sabem dizer quem é essa pessoa. E aí você pergunta, ó, qual é o John? Qual é o Dan? Qual é a Cindy? Quem é o Philip? Então tudo isso é muito útil para que você possa então tanto perguntar quanto responder quando alguém te perguntar, para que você possa então identificar pessoas, tá legal, pessoal? Bom, é claro então que nós vamos praticar muito tudo isso e na próxima aula a gente já entra com uma série de questões sobre essa forma então de identificar pessoas. Um forte abraço a todos, see you all next class! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.